Olá, professores, tudo bem? No nosso último encontro, nós tratamos do professor tipo 2. Iniciamos a nossa reflexão sobre os educadores emocionais. Hoje, vamos seguir na jornada com o professor tipo 3, o professor vencedor. E aí, galera? Prontos para a melhor aula do dia? Fala sério, hein? Vocês estavam esperando esse momento, a aula do Porto. Aliás, eu tenho uma sugestão para vocês. Falem para a coordenação, vamos introduzir uma pesquisa de opinião e aí vai aparecer. Quem é o melhor professor dessa instituição? Quem tem a melhor didática? Porto. Quem faz a melhor lousa? Porto. Quem tem a melhor capacidade empática, a melhor relação professor-aluno? Porto. Eu tenho certeza que para vocês é um privilégio ter aula comigo, hein? Professor tipo 3, o que a gente percebe na linguagem corporal dele? Ele se adequa muito rapidamente ao meio no qual ele está inserido. Por isso é difícil você identificar uma linguagem específica. Esse tipo de professor, em sala de aula, se ele está diante de uma turma de ensino médio, um cursinho, ele vira um profissional de stand-up comedy. Agora, se ele está no mundo acadêmico, ele se transforma imediatamente no PhDeus. Esse é o ponto. Ele tem a capacidade de modelar e se adaptar. Se ele está num baile funk, ele vai descer até o chão fazendo crec, 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 crec. Por quê? Ele sempre quer se apresentar da melhor forma. Ele sempre quer ser a referência. Ele sempre quer o palco. Agora, se é difícil a gente perceber a linguagem corporal, no que diz respeito à linguagem verbal, é bem evidente. Ele é sempre muito autorreferente. Ele dá um jeito de falar dele. Ele é um marqueteiro profissional, se vende como ninguém. Esse é um elemento que você pode procurar em qualquer professor desse tipo. É, sem dúvida nenhuma, o componente central. Agora vamos às virtudes, né? O professor tipo 3, sem dúvida nenhuma, é um professor de alta performance, né? Ele é extremamente competitivo, ele estabelece metas e vai buscar, né? E ele gosta de trabalhar com alunos talentosos, ele sempre vai procurar apresentar os melhores resultados, se adapta a diferentes cenários, pragmático, executa. Você fala, nossa, sensacional. E é sensacional mesmo. Aliás, só para você saber, o país referência no que diz respeito ao professor tipo 3 é os Estados Unidos da América, que nada mais, nada menos se apresenta no cenário internacional como o melhor país do mundo. Aliás, se você for ter aula de história nos Estados Unidos, o que é que você vai ter? História dos Estados Unidos. Você não vai saber da história do resto do mundo. Os esportes que eles celebram são os esportes que eles são os melhores. Até o futebol americano, né? Futebol, soccer, que é o nosso, é coisa de latino. Não tem espaço ali. Agora, o futebol americano, eles têm uma Copa do Mundo de futebol americano, onde só eles participam. Esse é o ponto. E aqui, queridos, a gente começa a entrar na dimensão da sombra do tipo 3. Você vai dizer, Porto, o mundo todo quer um profissional desse tipo. Aliás, ele tem que formar gente como ele, porque o mercado demanda esse tipo de perfil. Concordo, a gente precisa de pessoas que executam, a gente precisa de pessoas pragmáticas. Contudo, tem algumas dimensões que precisam ser olhadas com devido cuidado. O professor tipo 3, em busca de virar ao máximo o referencial de sucesso, em busca de realizar ao máximo aquilo que os outros esperam dele, muitas vezes ele pode se desconectar da sua própria verdade. Querem ver um exemplo de tipo 3 super famoso? Pelé. O Pelé chega a falar dele como o Pelé. Existe o Edson, de um lado, que é a pessoa real, existe a persona profissional, o Pelé. Uma total desassociação. Um outro tipo 3, super famoso, de cunho bastante social, Silvio Santos, que também cria um personagem. E por que eu acho isso absolutamente delicado? E toda a literatura do Enneagrama vai apontar como também mais uma armadilha, mais uma sombra. Pelo seguinte, na era da pós-verdade, a gente tem fome de gente de verdade. O que a molecada, o que a criançada, o que a gente precisa em sala de aula não é de competitividade desmedida. A gente precisa de sinceridade e coração aberto.
Aliás, quando o professor tipo 3 ele acessa a sua própria verdade, toda aquela doçura, toda a emoção que reside no coração dele floresce. E ele se transforma num professor muito mais tranquilo, muito mais doce, muito mais sereno e acolhedor. Essa é a grande aventura que ele precisa encarar. Parar de modelar os outros, parar de querer parecer o outro e virar, acima de tudo, ele mesmo. Se você se identificou com esse tipo de professor ou conhece alguém que tem esse perfil, insisto, comenta aqui. Dá um like, compartilha esse vídeo e segue, acima de tudo, aqui com a gente, na Jornada do Professor Tipo 4, o Professor Profundo. Segue aqui com a gente, educador.